Bem-vindos à Academia de Fitness Emocional. O meu nome é Ana Raquel e eu venho cá hoje falar sobre a forma como as nossas emoções condicionam a nossa visão. Nós acreditamos que vemos sempre a realidade e que vemos tudo com clareza. Mas nós pensarmos numa situação de forte implicação emocional, como é o caso das mães com o filho, não é? Que há ali um amor incondicional, nós percebemos que muitas vezes as mães têm dificuldade em ver todas as características dos filhos, nomeadamente os defeitos têm mais dificuldade. Isto acontece porquê? Primeiro porque nós, seres humanos, estamos condicionados a procurar bem-estar. Eu já fiz um vídeo sobre a zona de conforto. Nós estamos condicionados a querer estar sempre numa zona de conforto, numa zona conhecida e que não nos causa, não é, desconforto emocional. E nós sabemos que o desconhecido causa-nos sempre desconforto emocional ou até quando há uma dissonância cognitiva, isto é, quando eu quero que uma coisa seja assim e vislumbro que ela pode ser de outra forma, eu dou sempre atenção à forma como eu quero que as coisas sejam. Isto basicamente, até de uma forma mais simples, esta dissonância cognitiva pode ser explicada desta forma. Se eu quero comprar, imaginemos um carro, e eu tenho 10 coisas contra e 10 coisas a favor, eu só vou dar atenção às coisas que estão a favor daquilo que eu quero. E isto também acontece com as pessoas. Quando eu conheço uma pessoa, e se eu gosto dela, e se ela representa algo que eu considero que é ou bom para mim, eu só vou dar atenção às características positivas e às características que vinculem a opinião que eu já tenho. Portanto, esta opinião é baseada em questões puramente emocionais, porque não são factuais. Então, eu fico condicionada a ver, no fundo, a realidade pela metade. E essa metade de realidade acaba por se tornar o meu todo. Eu só vejo aquilo que quero ver. Isto acontece em imensas situações. Reparem na questão dos relacionamentos, porque é que muitas vezes as pessoas são apanhadas desprevenidas e dizem, ok, ela saiu de casa e eu não fazia ideia, ou ele traía-me há meia dúzia de anos e eu não fazia ideia. Porque é precisamente isto, nós queremos dar atenção apenas àquilo que corrobora a nossa opinião ou aquilo que nós acreditamos que é melhor para nós. A vida existe desde sempre nesta perspectiva dual, ou seja, sempre houve bom e sempre houve mau, sempre houve coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos. E aquilo em que eu acredito é que nós precisamos de integrar estas polaridades em tudo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que desenvolver a capacidade para aceitar que, da mesma forma que há coisas que nós gostamos, há coisas das quais nós não gostamos, que há coisas que nos agradam, outras que não nos agradam. E deixar de conotar as coisas como boas como más. Aquilo que tu fizeste é mau e aquilo que eu faço é bom. Aquilo que eu gosto ou aquilo com o qual eu me identifico é bom e aquilo com o qual tu te identificas é mau. Nós não estamos, o facto de nós estarmos em polaridades ou o facto de nós estarmos em posições diferentes não quer dizer que elas sejam contrárias. Normalmente são faces de moedas. O que acontece é que quando nós integramos estas polaridades em nós e aceitamos que eu posso gostar de preto e outra pessoa pode gostar de branco, eu posso gostar de estudar isto e outra gostar daquilo, eu posso gostar deste tipo de pessoas ou deste tipo de comida e o outro gosta de outra coisa. Quando nós integramos essas polaridades em nós, quando nós aceitamos que o mundo é dual, nós saímos desta polaridade e desta dualidade e passamos a estar numa perspectiva muito mais integrativa. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu já não aloco carga emocional ao facto do outro ser diferente de mim. O outro pode ser diferente, mas isso não implica que ele seja distante ou esteja distante. O outro é diferente simplesmente porque tem opções diferentes, é um ser humano diferente e fez escolhas diferentes. E quando eu integro aquele outro, ou seja, quando eu aceito que é possível haver essa diferença, faz com que alguém que é diferente não fique distante. Reparem o que é que isto faz nas relações de casal, nas relações conjugais. Quando eu vejo o outro diferente e quando eu começo ao longo do tempo, não é, passa aquela fase de encantamento e eu começo a ver as diferenças que há, eu começo a assumir que o outro está contra mim. Numa perspectiva dual e polarizada, não é? Eu vejo, ok, tu não fazes as coisas como eu faço,
estás contra mim. E porquê? Porque nós vemos a diferença, e isto é que é importante, nós vemos a diferença como uma ameaça e nós queremos que o outro seja igual para que nós não tenhamos que nos confrontar com a diferença, com a pluralidade, com aquilo tudo que há pelo mundo e que na verdade não somos nós e é diferente de nós. O facto de nós não aceitarmos esta pluralidade, estas dualidades, não é? A diferença e a semelhança, o facto de nós não aceitarmos isso é causa de muito desconforto, muito desgosto e muitas dores emocionais, porque nós consideramos que tudo o que é diferente é distante de nós. E nós, seres humanos, é verdade que estamos programados para rejeitar tudo o que seja diferente, porque o diferente normalmente só ameaça. Mas nós temos que perceber que este cérebro, não é? Há uma parte do cérebro que está programada para isso, é uma parte muito primitiva. E nós temos todo um neocórtex, temos todo outra zona mais desenvolvida do cérebro que nos caracteriza como humanos, que está perfeitamente capacitada para aceitar a diferença, para não ver a diferença como distância, para perceber que o outro é diferente, mas com isso pode haver sinergias e potenciar relações. Portanto, nós, dominando este medo que temos da diferença, tornamos-nos muito mais inteligentes em termos emocionais. Há uma frase que diz que os olhos só veem aquilo que o cérebro tem capacidade para entender. Portanto, nós percebemos que quando o assunto é medo, nós conseguimos ver muito pouco. Quando o assunto é medo, nós conseguimos ver muito pouco, porque aquela zona límbica do cérebro, que é uma zona que temos aqui dentro no nosso cérebro, uma zona mais pequenina, fica completamente ativada e desliga todas as outras funções que nós temos neste neocórtex e, sobretudo, este córtex pré-frontal, que faz com que nós tomemos decisões muito mais emocionalmente inteligentes, muito mais planeadas, muito mais organizadas e, sobretudo, muito mais empáticas. A compaixão precisa também destes centros superiores do nosso cérebro. Portanto, o importante é nós entendermos que quando estamos muito assoberbados de emoções, quando estamos principalmente a agir por medo, nós temos muita dificuldade em ver o espectro todo daquilo que se está a passar e, sobretudo, temos muita dificuldade em construir relações saudáveis porque não nos conseguimos relacionar com o outro aceitando a diferença. Assumimos que a diferença é algo que nos distancia e que nos polariza, pondo um contra o outro. Eu espero que tenham gostado deste tema. Este assunto é um assunto que me é muito caro, porque eu acabo por trabalhar também muito isto em consulta, principalmente quando são relações de casal, relações pessoais, mas também relações entre pais e filhos. Na verdade, relações profissionais também. Tudo que seja relação humana e comportamento humano exige que nós consigamos integrar a posição do outro. E esta posição integrativa relativamente à dualidade e às polaridades é uma perspectiva muito mais humanista. E é esta que eu preconizo.